Não vou ter aquele rito protocolar, ele é o currículo do nosso palestrante, mas ele mesmo falou, o currículo é muito chato, vamos pular isso aí, só fala que eu sou professor e filósofo. Professor, por favor, aqui à frente. Em nome do comandante-geral, Coronel Alberto Pinheiro Neto, agradecer a presença do senhor na nossa casa. É uma honra tê-lo aqui. O professor me deu uma palestra na FGV, ele é reconhecido no Brasil e no mundo, tá? Vocês vão poder aproveitar aqui, ele vai poder discutir um pouco alguns conceitos filosóficos conosco, que podem parecer, quem não conhece, um pouco diferente, mas vocês vão aproveitar muito. Ele vai mexer conosco, vai provocar a nossa tropa, tá? Aproveitem, pensem, reflitam, vai discutir um pouquinho e obrigado por estar aqui conosco, tá, mestre? Muito bem, satisfação imensa, uma tarde como hoje, logo após um feriado para alguns, né, outros nem tanto, e que nos traz aqui para uma reflexão que para o teu desespero vai ter a duração de 1 hora. Portanto, você vai comigo até as 15 horas e 25 minutos. A hora que for 15 e 25 eu paro e a gente abre pelo menos 15 minutos de conversa entre nós, e às 15h40 nós paramos e cada um vai para as suas atividades. Como foi lembrado pelo Nunes, eu sou Cortella. É muito comum no Rio falar em Portela, né, por conta do óbvio, mas meu sobrenome é Cortella. Eu sou paranaense de Londrina, sou caipira, aquilo que a gente chama de pé vermelho, que é o nome que nós nos damos aos caipiras daquela região, mas moro em São Paulo, na capital paulista, há 47 anos. E por isso me animo imensamente estar hoje aqui com vocês. Eu, de maneira geral, tenho várias atividades dentro de atividades das polícias militares, especialmente de São Paulo, né, que é onde eu moro, como disse, mas aqui no BOP é a primeira vez, embora eu os conheça, né, por várias fontes, mas nunca tive a ocasião de aqui estar. Nunes lembrou, eu sou da área de filosofia, sou o que se chama de filósofo. De maneira geral, as pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha, né, tanto que você nunca ouviu falar de greve de filósofo ou de sindicato de filósofo. É uma área, se a gente parar de trabalhar, você nem percebe que a gente tinha começado, né? Além de filósofo, eu tenho uma outra atividade que não é considerada trabalho, eu sou professor, né? Quem dá aula aqui já ouviu a pergunta, professor, o senhor não trabalha, só dá aula, né? Eu não trabalho, eu sou professor e sou filósofo. Eu sou professor titular da Universidade Católica de São Paulo, na qual eu dou aula há 37 anos. Também sou professor da Fundação Dom Cabral, de Belo Horizonte, há 20 anos, e fui professor da Getúlio Vargas durante 15 anos. Portanto, não trabalho em vários lugares. Nos intervalos, sobra tempo, eu sou comentarista da Rádio CBN. Se alguém ouve, eu entro todo dia às 6h33 da manhã. Todos os dias, inclusive, para o Rio de Janeiro. Se algo você ouve, poderá ver. E também, né, sou da TV Cultura de São Paulo e da Globo News. Portanto, não trabalho em vários lugares. Aí, sobrando tempo, eu escrevo livro. Acabei de lançar na Bienal do Livro aqui, sexta-feira, meu 27º livro. É um livro chamado Não Se Desespere. É um livro de filosofia, serve para vascaíno, né, mas ele é um livro de filosofia. A intenção é lidar, né, com a ideia de esperança. E por isso, hoje, para minha alegria, o tema é aquele que está ali, né, no cartaz que vocês viram, que é qual é a tua obra. É interessante porque eu gosto muito de um pensador francês do século XX, um homem que foi da área de teatro e cinema, chamado Pierre Dac. Dac mesmo, D-A-C. E Pierre Dac tem uma frase que eu vou dizê-la 2 vezes para a gente poder entender melhor. Ele dizia: o futuro é o passado em preparação. O futuro é o passado em preparação. Por isso, pergunta: qual passado nós vamos ter daqui a 20, 30 anos? Esta geração de homens e mulheres será conhecida como aquela que criou qual passado? Qual é o nosso legado? Qual é a nossa herança? Essa geração de homens e mulheres no BOP será conhecida como aquela que deixou o quê? Isto é, qual é o nosso legado de fato? Qual é a nossa obra? Interessante isso, porque há um grande pensador alagoano que já faleceu, um homem especial, chamado Ledo Ivo. Ele foi da Academia Brasileira de Letras. Ledo Ivo morreu em 2012, mas ele tem uma expressão muito pequena e que ajuda demais a pensar. Ele diz: o que sobra é a obra, o resto só sobra. O que sobra é a obra, o resto só sobra. Só sobrar, você sabe, é quando o barco vira de cabeça para baixo.
isto é, quando ele naufraga. E de fato, na vida, o que sobra é a obra, o resto só sobra. Grande questão, quando você se for, e você se vai, e eu também, o que vai ficar? Qual é a nossa herança, qual é o nosso legado? O que nós vamos deixar que não estrague, não apodreça e não seja objeto de disputa odiosa? Porque muita gente deixa coisas que geram fratricídio. Qual é a tua herança, qual é a minha herança? Levar, nada levaremos. A frase é verdadeira, caixão não tem gaveta. Se nós nada levaremos, o que nós vamos deixar que não estrague, não apodreça e não faça com que a gente diminua a nossa capacidade de vida coletiva? Por isso, há uma questão séria. Qual é a tua obra? Qual é a minha obra? Qual é o meu legado? Eu tenho um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. Viver em paz para morrer em paz. Atenção, viver em paz não é viver sem encrenca, sem dificuldade, sem problema. Viver em paz é viver com a certeza que não está tendo uma vida pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Viver em paz é viver não sem problemas, mas com a clareza de que não é descartável. É interessante essa ideia, porque muita gente esquece desse passo. Há um pensador, também ele, do campo da política, um homem do século XIX, cujo nome é Benjamin Disraeli. Foi um grande jurista, foi até primeiro-ministro da Rainha Vitória. E Benjamin Disraeli dizia: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que a vida curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. E quando é que você torna uma vida que já é curta, pequena? Quando você tem, de fato, e eu também, uma vida banal, fútil, inútil, superficial. Interessante. Você, jovem de idade, talvez não tenha ainda esse impacto, mas a vida é muito curta. Quando eu tinha 20 anos de idade, 25, 60, 70, era algo absolutamente distante. Quando você tem 40, 80 é algo distante. Quando você já passou dos 60, a vida começa a ficar cada dia mais curta. Por exemplo, minha mãe tem 86 anos de idade, mora, coronel, na mesma rua que eu em São Paulo, e nós nos encontramos caminhando sempre. E domingo eu encontrei com ela, falou: filho, hoje uma velhinha lá na igreja, sabe o que ela me falou? Eu falei: mãe, defina a velhinha. A senhora tem 86 anos de idade. Ela deve ter uns 89, mais ou menos. Claro. A vida é muito curta para ser pequena. E o que é pequeno uma vida? Uma vida banal, fútil, inútil, superficial. Uma das coisas que eu mais admiro naquilo que vocês fazem, e não sou demagógico nisso que estou dizendo agora, é a capacidade de terem sempre a perspectiva de um horizonte em que esteja o melhor. O melhor. Interessante, algumas pessoas aqui almoçaram e logo após o almoço, quando você faz uma palestra, quem é palestrante enfrenta um adversário sério, a própria natureza. Os médicos dão um nome para isso. Cada um de nós, quando se alimenta, é atingido em cheio por um fenômeno biológico chamado alcalose pós-prandial. Isto é, você sabe que a natureza é sábia. Ela faz com que você economize energia após alimentar-se, porque o processo digestório ele tem um gasto energético. Por isso, a natureza é tão sábia que ela criou alguns mecanismos para a nossa sobrevivência. Exemplo, todo animal, você sabe disso, todo animal numa situação de tensão, numa situação de estresse, ele tem uma descarga de adrenalina e a primeira coisa que ele faz é liberar carga inútil. Tem uma contração esfincteriana e aí tudo que é inútil vai embora. Por que você vai sair correndo carregando aquilo que não serve para mais nada? Qualquer animal, inclusive o animal humano. Você está numa situação de estresse, tem contração esfincteriana, urina e fezes saem, para que você vai correr segurando algo que não serve para mais nada? Aliás, algumas pessoas deveriam fazer isso com a cabeça. Elas carregam coisas que são inúteis ainda. É curioso. Natureza é sábia. Não sei se você já observou, as mulheres aqui estão isentas do que eu vou dizer, mas a natureza é tão inteligente que nós, os machos da nossa espécie, nós somos, os homens dessa sala, o único mamífero que tem os testículos desalinhados. Não sei se já notou isso. Olha no intervalo, você vai ver. Não é? Todos os outros mamíferos têm alinhamento testicular. Isso é sério. Por quê?
Porque nós somos o único mamífero que é absolutamente bípede. Nós somos o único mamífero que é absolutamente bípede. Até outros primatas, como os símios, eles andam sobre duas patas, mas apoiando ou com a dianteira ou com a cauda. Nós somos o único que anda exatamente sobre duas pernas. E nós não poderíamos ter alinhamento testicular, porque haveria um fenômeno chamado atrito. Seria 3 passos, uma ajoelhada. Por isso, a natureza foi produzindo desalinhamento testicular. E você anda como se fosse um pistão funcionando. Veja depois do intervalo. Interessante. Sapiência da natureza. Veja em si mesmo, claro. Né? Uma das sapiências da natureza é a capacidade, por exemplo, de economizar energia. Cada um e cada uma aqui que almoçou está, desde a hora que comeu, em processo de digestão. Como você gasta energia para digerir o que comeu, a natureza precisa colocar você em economia metabólica. Tem que diminuir teu funcionamento para economizar. Porque você comeu para obter energia. Mas o processo de obtenção da energia gasta energia. Vem aqui uma coisa óbvia. A energia que teu corpo vai gastar para obter energia com alimento tem que ser menor que a energia que ele vai obter. Senão você tem déficit. Ora, para isso ele vai te colocar em modo de segurança. E já fez. Aumentou a descarga, né, de alcaloide na tua circulação. E você sabe que alcaloides e opiáceos, eles levam ao entorpecimento. E à medida que eu vou falando, a alcalose vai te pegando, diminui teu batimento cardíaco, teu ritmo de respiração fica mais lento, você diminui a temperatura em meio grau, 1 grau, aí eu vou falando, minha voz vai percorrendo, daqui a pouco você tomba. Alguns tomam com um sorrisinho no canto da boca, sai até, às vezes, saliva assim do lado. O que você vai ser pego por uma coisa que no BOP seria fatal, um estado de satisfação por completo. A satisfação por completo paralisa, adormece e entorpece. A coisa mais importante para quem não queira uma vida banal é ter algo chamado insatisfação positiva. Existe na vida uma insatisfação negativa, que é da chateação, do resmungo, da tristeza. Mas há uma insatisfação positiva, e eu identifico isso no BOP, que é quando você quer mais e melhor. Mais e melhor. Não é só para si e nem a qualquer custo, mas é mais e melhor. Olha que coisa. Cautela com a satisfação por completo. A satisfação por completo paralisa, adormece, entorpece. Você, enquanto eu falo, não me incomoda se você cochilar por 3 ou 4 minutos. Aliás, a alcalose pós-prandial leva a um cochilo de 3, 4 minutos. Né? Para mim não é ofensivo se você fizer isso, mais que isso é safadeza. Né? 3 ou 4 é aceitável sem dificuldade. Cuidado, no entanto, com uma coisa. Enquanto você estiver cochilando, você será vítima fácil de ameaça à tua integridade física, moral e espiritual. Por quê? Porque o estado de satisfação por completo te deixa distraído. O estado de satisfação te dá uma sensação perigosíssima de bem-estar. A satisfação por completo é um risco. Uma das coisas que vocês sem dúvida sabem no dia a dia é o quanto que você tem que continuar buscando, treinando, procurando, melhorando. Guimarães Rosa, grande médico e escritor mineiro, dizia algo especial. Ele dizia, e é verdade, o animal satisfeito dorme. O animal satisfeito dorme. As mulheres sabem o que é isso. A satisfação paralisa, a satisfação adormece, a satisfação entorpece. Por isso, para que você e eu não tenhamos uma vida que seja banal, fútil, inútil, é necessário ter uma insatisfação positiva. Isto é, eu quero mais e melhor. Mais e melhor. Qual é o nome que a gente dá a isso? Ambição. Ambição. O que é ambição? É quando eu quero mais e melhor. Agora, cuidado. Quando eu, em vez de querer apenas mais e melhor, quero só para mim a qualquer custo, aí não é ambição, é ganância. Não se confunda ambição com ganância. Uma pessoa ambiciosa é aquela que quer mais e melhor. Uma pessoa gananciosa é aquela que quer só para si a qualquer custo. E há um custo que, embora possa, não deve ser aceito. E é aí que entra a questão de ter uma obra que seja decente.
Eu me lembro demais, quando eu falei do Benjamin Disraeli, de um britânico do século VIII, que eu admiro imensamente, chamado Beda. Não é Breda, é Beda. Os católicos, ortodoxos e anglicanos o chamam de São Beda. Beda disse o seguinte: há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Dizendo de novo, há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Dizendo de outro modo, há 3 caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. Terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Essas 3 trilhas virtuosas, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual, criam a capacidade de ter uma vida que não seja banal, fútil, inútil, superficial, descartável. Afinal de contas, isso vale. A ambição é quando eu quero mais e melhor. A ganância é quando eu quero só para mim, a qualquer custo. Nós somos um ser capaz, inclusive, de fazer o que a gente não deve. Você sabe disso. Por exemplo, cada um de nós aqui, na vida, e no BOP, e na universidade, e no hospital, e na administração, vive dilemas. Vive dilemas. Por exemplo, nós só vivemos dilemas porque nós somos um ser livre. Eu vou dar um exemplo concreto. Um cão, para aproveitar aqui a tua presença, não como cão, mas como comandante deles, né? Quando Nogueira treina os cães, o que Nogueira faz com o seu grupo é tirar dele um instinto, domesticar o instinto, mantê-lo até certo ponto, mas domesticá-lo. Nós somos um animal que não tem mais instintos indomáveis. Todos os nossos instintos são domáveis, sem exceção. No entanto, olha só, nós somos o único animal que é absolutamente livre. Tem gente que diz assim: eu queria ser livre como um pássaro. Lamento, pássaros não são livres. Pássaros não podem não voar. Pássaros não escolhem para onde voam. Não adianta, numa tarde bonita como hoje, um sabiá aqui no BOP dizer: nossa, está tão bonita a tarde, acho que eu vou a pé pro ninho. E aí ele vai caminhando. Claro que não. Nós somos um animal que pode fazer escolhas. Por exemplo, nenhum animal come o que faz mal para ele. A menos que você o engane. Nós não só comemos o que faz mal para nós, como ainda gostamos. Tem gente que fala: como só carne branca, que é aquela gordura que fica na picanha. Nós somos um animal que é capaz de fazer mal para nós. Nós somos o único animal que nega o instinto de sobrevivência. E o fazemos com dedicação. Há pessoas que são capazes de suicídio. Nós negamos o instinto de sobrevivência. Nenhum animal em sã consciência saltaria de uma pedra com uma asa. Para quê? Por que alguém faria rapel, rafting, ia fazer rally, entrar num carro e ficar girando a 380 quilômetros? Subir o Everest. Qual é a finalidade de subir o Everest? Chegar lá em cima e descer. Nós somos um animal que faz coisas absolutamente antinaturais. Entre elas, colocar nossa vida em risco, que não é o teu caso, porque você o faz como missão e não como aventura. Há uma diferença entre um aventureiro e alguém que tem uma missão. Quando você faz o que faz, quando você vai desarmar um explosivo, você não está brincando para ter emoção. Você está tentando cuidar de uma comunidade. Quando você tem que ter uma intervenção num lugar, quando você vai com os teus cães farejar ou conter, quando você vai com os teus homens em cima de uma situação, não é uma aventura aquilo. Aquilo é uma missão. Aquilo tem um sentido. Aquilo tem algo que eleva a atividade. Ela não é uma mera experiência. Por isso, tem que haver, é claro,
a possibilidade de imaginar, por exemplo, que nós domamos os nossos instintos de maneira forte. Nós somos um animal livre. Nós somos um animal tão livre que, como eu disse, a gente é capaz de fazer o que faz mal para nós. Nós somos negadores do instinto de sobrevivência. Tem gente que bebe no final de semana até quase infartar o fígado. Há pessoas que usam droga em alta quantidade. Nenhum animal faria isso. Como diz o filósofo Rousseau, nascido em Genebra, um cão morre de fome ao lado de 1 quilo de alpiste. Um pássaro morre de fome ao lado de 1 quilo de carne. Ou está na natureza dele, ou ele não faz. A menos que ele venha viver conosco. Se ele vier viver conosco, na nossa casa, viver na nossa domus, em latim, casa, se ele for doméstico, aí ele faz o que não deve. Você tem cachorro, ele come o que ele não comeria nunca: arroz, feijão, macarrão. Come fruta. Já viu o cão chupando manga? Você já imaginou? Você diz, ué, e eu com isso? Aqui vem a grande encrenca. Nós somos livres para a maldade e para a bondade. É escolha. Eu tenho um genro que é alemão, que mora em Florianópolis com uma das minhas filhas e que já está no Brasil há 7 anos. Ele tem uma encrenca na cabeça. É a segunda geração de alemães depois da Segunda Guerra Mundial. O pai dele é a primeira, o Helmut, que é um médico, e ele é a segunda. Qual que é a encrenca na cabeça do Michael? Como que um povo, como o alemão, que gerou ciência, arte, filosofia, religião de alto nível, gerou o horror nazista? Como que um povo que gerou Martinho Lutero, Johann Sebastian Bach, Beethoven, Immanuel Kant, Goethe, foi capaz de gerar o horror nazista? Isto é, uma máquina de extinção. Alguns diriam assim, mas eles foram liderados por Hitler. Cuidado, Hitler nunca foi um líder, ele foi um chefe. Não se confunda a liderança com chefia. A liderança é aquela que não exclui. Quem é só um chefe, às vezes para poder mandar tem de excluir. Hitler não foi um líder do povo alemão, ele foi um chefe, tanto que ele teve que mandar fuzilar quem não concordasse com ele. Stalin não foi um líder do povo soviético, ele foi um chefe. Há um líder, você segue. Há um chefe, você obedece. Há um líder, você procura, serve e quer agradar. Há um chefe, você aceita por conta da hierarquia. Por exemplo, eu, professor, eu sou um chefe em sala de aula. Eu tenho uma autoridade. Eu só serei obedecido porque há uma hierarquia. Mas se eu quiser ser admirado, se eu quiser ser seguido, se eu quiser ser procurado, eu tenho que ser muito mais do que um chefe. Eu tenho que ser um líder. O líder é aquele que inspira, aquele que gera admiração, aquele que tem generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Você e eu tivemos pais e mães, alguns ainda os têm. Vários de nós admiramos os nossos pais, outros nem tanto. Quando você admirava teu pai ou tua mãe? Quando era muito mais do que uma autoridade. Quando era uma liderança. Você queria agradar, você queria ir bem na escola para tua mãe gostar disso. Você queria ser um bom menino para que o teu pai ficasse feliz por você e tivesse orgulho de você. Várias pessoas aqui no BOP perderam já os pais. E quantas vezes você aqui gostaria que ele estivesse aqui hoje, soubesse que você é do BOP, soubesse que você ajuda a cuidar da sociedade fluminense, soubesse que você tem uma tarefa que é decisiva para a gente não apodrecer a nossa esperança. Vários de nós. Meu pai já faleceu há mais de 20 anos e eu gostaria demais que ele visse algumas coisas que eu sou capaz de fazer. Não era só para eu mostrar para ele os livros que eu escrevi, isso também. Mas para ele saber que eu fiz para agradá-lo também, porque ele me inspirou a fazê-lo. Nesta hora, volto exatamente a esse polo. Não confunda chefia com liderança. A liderança tem coerência ética. A liderança é aquela que tem generosidade mental e humildade intelectual. Nesta hora, quero lembrar algo. Eu fui secretário de Educação da cidade de São Paulo, e antes de eu ser secretário, o secretário era Paulo Freire.
Muita gente conhece aqui o educador Paulo Freire, filho de militar, com professora. O pai de Paulo Freire era sargento da Polícia Militar de Pernambuco, a partir dos anos 1930. E é interessante porque Paulo Freire, não sei se sabe, é o brasileiro com o maior número de títulos de doutorado honoris causa de toda a história do Brasil. O Brasil tem 515 anos. O brasileiro que mais ganhou título de doutorado em honra foi Paulo Freire. Quando ele morreu, no dia 2 de maio de 1997, ele já houvera recebido 36 títulos de doutorado por Harvard, Princeton, Cambridge, Oxford, Bolonha, Paris 4. Hoje é dia 8, daqui a 11 dias será aniversário do Paulo Freire. Vivo estivesse, faria 94 anos. Olha que coisa interessante. Ainda recebeu 5 títulos pós-mortem. Ele tem 41 títulos de doutorado. Paulo Freire sozinho, Alfredo, tem mais títulos de doutorado que os 2 brasileiros que vêm depois dele juntos, que são bons demais. E Paulo Freire era advogado. Muita gente acha que Paulo Freire era pedagogo, mas ele era advogado, o que significa que alguns advogados ainda têm salvação. Já imaginou? Paulo Freire, ele recebeu 41 títulos de doutorado. Depois de Paulo Freire, o brasileiro mais honrado é um mineiro, nascido em Montes Claros, que já faleceu, que foi antropólogo, professor, senador da República, vice-governador do Rio, Darcy Ribeiro. Um homem de bem, aliás, um homem que faz uma falta imensa. Há vários homens que nos fazem falta nesse momento em que o país está em crise. Mário Covas, Florestan Fernandes, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, né? Faz falta Paulo Brossard, Leonel Brizola, para discutir as coisas da sociedade. Impedir Ulisses Guimarães, impedir que a sociedade degrade, né, no embates que não necessariamente crescem. Pois bem, Darcy Ribeiro, um homem que ajudou os irmãos Vilas Boas a criar o Parque do Xingu, um homem que sonhou com a Universidade de Brasília, junto com o baiano Anísio Teixeira, que ajudou a fazer não só as escolas de período integral no Rio, quanto o Sambódromo, que criou a Universidade do Norte Fluminense. Aliás, ele tem, Oderlei, a frase mais dura que de vez em quando eu medito sobre ela, eu fico assustado. Que Darcy disse o seguinte: fracassei em tudo que tentei, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu. Olha que frase funda. Fracassei em tudo que tentei, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu. Olha só. Depois de Darcy Ribeiro, o brasileiro mais honrado com títulos é um carioca que vive em São Paulo, somos vizinhos, que fez carreira na USP, na política, o professor Fernando Henrique Cardoso. Mas Paulo Freire sozinho tem mais títulos de doutorado que todos eles. E Paulo Freire era, acima de tudo, humilde. Paulo Freire era de uma humildade estupenda. Aliás, Paulo Freire era tão humilde, jamais subserviente. Há uma diferença entre humildade e subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra, que se acovarda, que se quebra. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade não é subserviência. Paulo Freire era humilde, jamais subserviente. Tão humilde que chamava Paulo. Não sei se sabem, acho que sim, mas Paulus em latim significa pequeno. A expressão Paulus em latim significa pequeno. Olha aqui na minha mão, se você puder. Paulo Freire era um homem tão grande que ele sabia que era pequeno para poder crescer. Gente grande de verdade sabe que é pequeno e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e o único modo dela crescer é se ela baixar outra pessoa. Digo outra vez. Gente grande de verdade sabe que é pequeno e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e o único modo dela crescer é se ela diminuir outra pessoa. Quem entre nós achar que suficientemente grande já é, pequeno continuará. Essa é uma das características de quem quer, por exemplo, liderar. O líder ou a líder é aquele que se sabe pequeno para poder crescer e cresce com os outros. E Paulo Freire foi secretário de Educação da cidade de São Paulo e eu era o adjunto. Quando ele era secretário, eu era o adjunto.
Ele ficou 2 anos, depois ele saiu, eu continuei pelos 2 anos subsequentes. Pois bem, Paulo Freire, portanto, era meu chefe. Ele era o secretário, eu era o adjunto. Mas, atenção, acima de meu chefe, Paulo Freire era, antes de mais nada, meu líder. Paulo Freire era tão mais meu líder do que apenas meu chefe, que até quando ele me chamava na sala dele para me dar uma bronca, eu ia animado. Não ia feliz, não ia alegre, não ia contente, mas ia animado. Isto é, que eu sabia que eu ia sair da sala dele melhor do que eu tinha entrado. O líder orienta sem ofender e corrige sem humilhar. Até, repito, quando eu ia para receber uma bronca, eu não saía de lá desanimado, porque ele corrigia sem ofender, orientava sem humilhar. Isso significa que há uma distinção entre mera chefia e uma liderança. Por exemplo, vários de vocês se colocam hoje para as comunidades circunstantes aqui ao BOP como inspiração, como modelos para as crianças em relação a várias das coisas que elas querem ser ou fazer. Isso significa que você inspira. Essa inspiração, claro, é diferente de ser uma mera chefia, porque você é um policial militar que tem o direito de andar armado e, portanto, você é uma autoridade que me leva a temer. Ao contrário, há várias circunstâncias em que a atividade do temor é necessária para aquilo que vocês fazem, do contrário, não haverá respeito, mas na comunidade, que você chamava de prevenir o criminoso, é necessário ser, acima de tudo, alguém que é capaz de inspirar. E por que eu digo isso? Porque é uma questão séria. Quando eu falava da possibilidade, como levantava Michael, meu genro, de imaginar que nós somos capazes de coisas maravilhosas e de coisas horrorosas. Você e eu somos. Qualquer um de nós, porque é livre, vive dilemas o tempo todo. Ninguém deixa de viver dilemas. Quando eu era secretário de Educação na capital, de vez em quando eu era procurado por empreiteiras. A área de educação emociona muito as empreiteiras. Elas gostam de conversar conosco. E eles vinham. E eu nunca me esqueço um dia de uma reunião com uma empreiteira da cidade de Campinas. E essa empreiteira, durante a reunião, nada eles falaram que não devessem. Mas quando terminou, eles chamaram e falaram assim: professor, o que a gente vai falar não tem nada a ver com a licitação, etc. Mas a gente soube que o senhor mora de aluguel. E na época, para quem conhece São Paulo, eu morava na Avenida Angélica, num apartamento alugado, quando ela começa a subir. A gente soube que o senhor mora de aluguel, e não tem nada a ver com o que o senhor faz, é só que o senhor é uma pessoa importante. A gente tem um apartamento vazio ali na rua Itacolomi, em Higienópolis. Se o senhor quiser morar lá, vá tranquilo, não precisa pagar nada. E eu falei: não, obrigado, eu gosto de morar de aluguel. Será que em algum momento eu pensei na oferta deles? Claro. Durante uns segundos, eu fiz conta de cabeça. Quanto é que daria, o que eu ia economizar, o que isso daria. Por que eu disse não? Escolha. O não é escolha. Eu sempre digo, não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião apenas o revela. A decisão de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. Milhares de pessoas encontram dezenas de ocasiões todos os dias e não o são. A ocasião revela o ladrão, não o faz. É claro que, falando de uma pessoa que é capaz de pensar por si mesma, estou falando de uma criança, não estou falando de alguém que já tem juízo. É interessante, porque quando a gente imagina, há aí uma força, que é a nossa capacidade de fazer escolhas. A vida é feita, claro, de escolhas. Eu posso fazer más escolhas e boas escolhas. Quando Michael, meu genro, assusta, com o que ele está preocupado? Como que um povo como o alemão, que é capaz de agora acolher os refugiados, porque vai ter que apagar a história do que fez no século XX. E começou a fazê-lo, sabe quando? O ano passado, na Copa do Mundo, quando nos venceu por 7-1 e introduziu no futebol de novo uma virtude decisiva na vida, que é piedade. Piedade. A seleção alemã trouxe ao futebol piedade. Fazia tempo que não tinha. Piedade é vencer sem humilhar, derrotar sem ofender, ultrapassar sem esmagar. A piedade, ela é um privilégio que os deuses acolhem. Na história militar, inclusive, do Ocidente, a impiedade é recusada pelos deuses. A história mais clássica disso é a Ilíada, atribuída a Homero,
que conta a história da guerra de Troia, de um pedaço da guerra que é a morte de Aquiles. Aquiles, um semideus grego, comete um pecado, a impiedade. Quando ele mata o filho do rei de Troia, em vez de devolver o corpo para que a família possa sepultá-lo em paz, ele decide humilhar, ofender, esmagar, amarra o cadáver numa biga, num carro de combate e sai circulando para lá e para cá até a humilhação ser completa. Os deuses não aceitaram isso. Rapidamente, o grande, o especial Aquiles será morto. A seleção alemã trouxe a piedade ao futebol de novo. Quem assistiu ao jogo se lembra, acabou o primeiro tempo 5-0. No segundo eles seguraram. Meu filho mais novo, Pedro, é da Sport TV, e ele estava cobrindo o jogo lá no Mineirão. Aliás, ele assistiu vários jogos do Brasil no campo, um privilégio que só ele e o Fred tiveram. Ficaram ali sem fazer nada, uma coisa especial. E é interessante porque o Pedro, que não assina meu sobrenome na TV, porque eu também faço televisão, ele assina Pedro Mota. O Pedro, disse, pai, aconteceu alguma coisa do primeiro para o segundo tempo, e é verdade. Quem assistiu ao jogo se lembra. Quando estava 5-0, muita gente parou de assistir. Mas quem estava vendo viu que a Alemanha pôs o pé no freio. Agora veio à tona o que eles fizeram. No intervalo, o capitão do time disse, gente, chega. Eles não vão nos derrotar. Estão apavorados. Eles não vão nos vencer. Vamos respeitá-los. Eles são pentacampeões do mundo. É o país que nos acolheu. É a nação que está com a Copa. Ainda fizeram mais 2 gols, vocês lembram, quase que pedindo desculpas. O gol estava aberto, vocês puseram aqui um goleiro da 2ª divisão do Canadá. Você já imaginou? Do que eu estou falando? De uma virtude, que é piedade. Piedade é vencer sem humilhar, derrotar sem ofender, ultrapassar sem esmagar. Obviamente que quando Paulo Freire, como secretário, ele é meu líder mais do que apenas meu chefe, isso significa que ele tinha algumas qualidades que eu admirava e admiro. As 3 que eu mencionei: generosidade mental, ou seja, ensinar o que sabe. Segundo, coerência ética, praticar o que ensina. E terceiro, claro, humildade intelectual, perguntar o que ignora. Você e eu somos livres e aqui vem a encrenca. Nós somos capazes de coisas maravilhosas e de coisas horrorosas. Eu, Cortella, sou capaz de abraçar minha mulher Cláudia, como fiz ontem à noite, e dar um beijo na testa dela, como sou capaz de falar para ela coisas horrorosas só para machucá-la. Se ela mexe comigo e eu quiser pegá-la, é fácil. O mesmo Cortella que a abraça, vira e fala assim, você tá gordo, hein? Eu era capaz, quando eu era menino, e você também, de ir à escola defender o irmão mais novo numa encrenca, mas também quando ele passava correndo perto de mim, era capaz de colocar o pé para ele desabar. Eu era capaz de protegê-lo e dizer para o meu pai e para minha mãe alguma coisa que ele não tinha feito, só para ele tomar uma pega. Você e eu somos angelicais e demoníacos. Ou segura, ou a gente solta o zoológico. Quando que a gente solta? Quando a gente bebe, por exemplo. Tem gente que diz que bebe e fica fora de si, nada, fica dentro de si. Aí o cara se mostra inteirinho, ele sai todo para fora. Começa a ficar cheio de amizade, abraça todo mundo, passa a mão, fica numa alegria. Cuidado, você sabe que você e eu somos capazes daquilo, inclusive, que a gente não deve. Olha que interessante, mas a gente pode, mas não deve. E eu estou olhando daqui o Cristo, uma visão que vocês têm sempre, e eu me lembrei de algo, a cidade onde eu moro, São Paulo, foi fundada no dia 25 de janeiro. E ela recebeu o nome de São Paulo exatamente por isso. Sabe aqui, quem já estudou um pouco história do cristianismo, que 25 de janeiro é o dia que os cristãos acreditam que um judeu chamado Saul, que era militar, que perseguia os cristãos, ele aderiu à mensagem cristã. Esse judeu chamado Saul vinha a cavalo no atual caminho de Damasco, daquilo que hoje é a Síria, e de repente um sol forte bateu no rosto dele, ele caiu do cavalo e mordeu o pó. Tem gente que para aprender tem que morder o pó. E ele mordeu o pó, e aí teve uma visão, segundo a crença cristã, e rendeu-se
a mensagem de Jesus e nessa hora passou de perseguidor a defensor. E esse homem teve seu nome mudado. Ele que se chamava Saul foi chamado de Paulo para aprender a ser humilde. São Paulo, como dizem os cristãos anglicanos e ortodoxos, ele teve uma tarefa a partir daí. Ele decidiu imitar Jesus, passando a pregar pelos lugares. Parênteses, Jesus de Nazaré, seja você ou eu cristão ou não, essa é uma decisão individual, tem uma lição para a liderança inesquecível. Jesus de Nazaré ensinou que o verdadeiro líder não forma seguidores, forma outros líderes. O verdadeiro líder não forma seguidores, ele forma outros líderes. Se ele formar seguidores, na hora que ele perder potência, o grupo perde potência. Por exemplo, vocês que têm estruturas, às vezes, de combate, literalmente, um líder forma outros líderes, porque se ele, liderança, ficar para trás, for ferido ou for eliminado, se ele não formar outros líderes, o grupo perde potência. Um pai de família que só forme seguidores, se ele tiver um AVC ou morrer, a família desaba de cima e embaixo. Ah, mas aquele sim era um pai. Bom, mas ele tem que formar outros líderes. Nesse sentido, Paulo aprendeu com Jesus. Jesus formou outros líderes, não formou só seguidores. Tanto que quando ele morreu, todos saíram, segundo os cristãos, para fazer uma coisa que ele tinha feito, que era sair pregando e arriscando a existência. Vários morreram nessa missão, porque não era uma tarefa. Você sabe essa diferença entre tarefa e missão. Tarefa é algo que você vai e executa. Missão é aquilo que te pega e dá sentido à tua vida. Realizar uma missão, executar uma missão, cumprir uma missão, é muito mais do que apenas concluir uma tarefa. Uma missão é algo que te pega no sentido da tua própria razão de ser. A tua missão é parte da tua obra. Nesse sentido, claro, Paulo decidiu a partir dali fazer algo incrível. Insisto, seja você cristão ou não, essa é uma decisão tua, vale demais. Ele passou a partir dali a escrever cartas sobre ética. Cada uma das cartas de Paulo, que os cristãos chamam de epístolas, todas elas tratam do tema ética. E ele resolveu escrever cartas sobre ética para as comunidades dos cristãos. Os cristãos em Roma, em Filipo, em Tessalônica, em Corinto, onde fosse. Dizendo nas cartas como é que você tinha que se comportar com os seus valores. Quais eram os seus 11 mandamentos. No caso, no de Jesus, só um, e que precisava ser levado adiante. Pois bem, Paulo escreveu 2 cartas aos cristãos da cidade de Corinto, aquela que eu mais aprecio, a número 1. Parênteses, talvez algumas pessoas aqui não saibam, mas as cartas de Paulo são anteriores aos evangelhos. Embora na Bíblia dos cristãos as cartas vêm depois dos 4 evangelhos, no tempo histórico elas foram escritas antes. Algumas das cartas de Paulo são 50 anos antes dos evangelhos. Pois bem, a primeira carta de Paulo aos Coríntios tem algo para você e eu não esquecemos. Está lá no capítulo 6, versículo 12. No capítulo 6, versículo 12, Paulo escreveu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Embora eu possa, eu não devo. Por que eu não devo? Porque eu não devo fazer aquilo que mancha a minha trajetória, torna imunda a minha história, suja a minha corporação, desonra a minha família. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí se escortela, bobagem. O que adianta? O que vai acontecer? Questão de obra. O que sobra é a obra. O resto só sobra. Isso significa que você e eu, a grande questão é, em relação a isso, sim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Interessante, porque a vida, sendo feita de escolhas, é necessário que a gente entenda qual é o lugar que a nossa obra tem para a gente não ser pequeno, banal, fútil e inútil. Por isso, dentro dela, e você ainda tem 10 minutos de desespero, dentro dela, a ambição tem que ter lugar. A ganância jamais.
Aliás, quando a gente olha o Brasil hoje, olha o São Paulo hoje, olha o Rio de Janeiro hoje, eu me lembro de uma frase clássica do Mahatma Gandhi. Gandhi dizia, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. É necessário que a gente reinvente nossa condição. E a estrutura da Polícia Militar, especialmente o BOP, é exemplar. Exemplar no sentido de funcionar numa sociedade como exemplo daquilo que tem de ter coerência ética na missão que defende. Porque se essa estrutura abala, aquilo que é o nível de confiança sofre abalos ainda mais fortes. Nesse sentido, volto eu à frase inicial do Pierre Dac. O futuro é o passado em preparação. Que passado nós vamos ter daqui a 20, 30 anos? Essa geração do BOP, de oficiais, de soldados, de PM, será conhecida como aquela que fez o quê? Qual é a obra que esta geração protege e cuida? Uma geração que é capaz, sim, de acima de qualquer coisa, não ter uma vida pequena, banal, fútil, que é capaz, sim, de com eficiência ter insatisfação positiva, querer mais e melhor. Um grupo de homens e mulheres que recuse algo que no Brasil é um perigo, que é a síndrome do possível. A síndrome do possível. Já viu isso? O que é a síndrome do possível? Você leva teu carro no mecânico amanhã cedo, diz, olha, meu carro está com um barulho estranho. Ele diz, vou fazer o possível. Você vai ao médico e diz assim, doutor, estou com uma dor no pâncreas. Ele diz, vou fazer o possível. Você pede ajuda da polícia ou do governo, diz, eu vou fazer o possível. Você desanima. Imagine que você está aqui agora, você sabe que eu vou falar até 3h20, você tem coisa séria para fazer, de repente você começa a se irritar com conversa de filósofo, tua perna direita começa a tremer, você começa com uma cólica no baixo ventre, um pouco de sudorese, ânsia de vômito, calafrio, isso é sinal de apendicite. A gente leva você para o hospital, afere tua temperatura, vê que você está com indício de pré-anestesia, vai levando para o centro cirúrgico para fazer a retirada, você vai deitado na maca vendo passar aquele teto branco, no meio do caminho você segura na mão do médico e diz, doutor, vai dar certo a cirurgia? Ele diz, vou fazer o possível. Quem é o grande inspirador da síndrome do possível no Brasil? O Mendes Sá. Lembra-se do Mendes Sá? Tio do Estácio. Um dia uma professora de História do Brasil dava aula sobre os governos gerais. Ela falou sobre Tomé de Souza, o fundador de Salvador, falou sobre Duarte da Costa. Quando ela estava falando sobre o Mendes Sá, ela viu um aluno distraído lá no fundo, e para pegá-lo, como a gente é capaz de fazer, virou e falou assim, Paulo, o que fez Mendes Sá? Ele disse, fez o que pôde. Cuidado com o Mendes Sá. Gente, nós temos que ter mais presença na comunidade. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter uma ação mais integrada. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter mais competência. Eu faço o que eu posso. Nessa hora, nós temos de aprender uma coisa com os norte-americanos. Não é tudo coisa que a gente aprende, não é tudo deles que a gente rejeita. Mas quando você pede uma coisa para o norte-americano, ele diz, I will do my best. Vou fazer meu melhor. Não é uma diferença de idioma, é uma diferença de atitude. É absolutamente diverso fazer o possível de fazer o melhor. Por isso, pergunto eu para você aqui agora, mas não quero que você responda, quero só que você pense. Na tua atividade, seja ela qual for, no BOP, está fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, se for ótimo, mas é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Digo de novo, está fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque tem gente que não faz o melhor sob o argumento que as condições não ajudam, e aí ela fica no possível. E a grande questão é fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer ainda melhor. Porque quem pode fazer o melhor e se contenta com o possível, cai num território pantanoso que eu espero que o BOP nunca caia, que é a mediocridade.
Uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Nesse sentido, é preciso lembrar generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Para uma grande questão que agora, nesses teus 5 minutos finais, eu abro um pouco para a gente refletir, eu pergunto, qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai, e eu também, qual é o teu legado? Qual é a tua herança? Qual é a tua obra? Grande questão. Interessante. Eu, Cortella, no dia que eu me for, mas eu não queria ir. Eu queria ficar. Bom, vou te contar uma coisa, lamento. Só tem um jeito de ficar. Ficar nas outras pessoas. No dia que eu me for, a única maneira de ficar é se eu ficar nas outras pessoas. Por isso, há uma questão que está no cartaz ali. Se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Eu, Cortella, no dia que eu me for, eu quero fazer falta. Eu quero que diga, o Cortella faz falta. Agora há pouco nós estávamos na sala do comandante conversando um pouco, e vocês mencionaram alguns que faleceram na missão. E eu identificava, embora não os conhecesse na fala de vocês, que eles fazem falta. Fazer falta. Quando eu me for, eu quero fazer falta. Eu quero que as pessoas digam, Cortella faz falta. Aliás, porque eu vou te contar uma coisa, morrer é ser esquecido. Não por acaso, no grego arcaico, o verbo para morrer e o verbo para esquecer são o mesmo, que é letos, da onde vem letal. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém derramar uma lágrima por você, cheirar uma roupa sua e ficar com saudade, lembrar de uma música que você curtia, chorar ao ver uma foto, dar risada lembrando de algo que você fez um dia, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Já foi num cemitério onde você tem lá um túmulo com tudo caído em cima, um vaso quebrado, aí morreu. Morrer é ser esquecido. No dia que eu me for, e eu me vou, e você também, eu não quero ir, quero ficar. Só tem um jeito de ficar nas outras pessoas. Você sabe que a única maneira de não ser esquecido é se você for uma pessoa importante. Não confunda importante com famoso. Tem milhares de pessoas que são importantes e não são famosas. A fama, ó. A importância, não. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Enquanto nós estamos aqui agora, tem uma auxiliar de enfermagem no hospital aqui perto, cuidando de um paciente, tirando as escaras dele que está em coma há 3 meses. Nem sabe que está sendo cuidado. Aquela pessoa é absolutamente importante. Quanta gente é importante na tua vida? No teu almoço de Dia dos Pais, teve gente que não foi, te fez uma falta imensa. E alguns não foram, te deram uma alegria imensa. É gente que nos dá o prazer da ausência delas. Olha só. Quem diria? Não confunda importante com famoso. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Uma pessoa famosa, ela é conhecida. Eu, Cortella, às vezes sou famoso. Tem época que eu vou na Maria Braga, depois eu vou a Fátima Bernardes, outro dia eu estava no Danilo Gentili, de vez em quando eu vou ao Jô. Naquela semana, a semana inteirinha eu fico assim. Eu te vi na TV, depois de uma semana. A fama vai embora. O que fica é a importância. E sabe quando você se torna importante? Olha para mim se você puder. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro. Te importa, te coloca dentro dela. As pessoas importantes são aquelas que estão dentro de nós. Há pessoas que nós importamos e outras que nós exportamos. No dia que eu me for, eu quero ser uma pessoa que tenha sido importada por muita gente. Eu não tenho dúvida de que você, no trabalho que faz, na atividade que desenvolve, na situação complexa e difícil que vive, nos dilemas que tem no cotidiano, eu não tenho dúvida do quanto você é importante. A fama passa, a importância fica. No entanto, há pessoas que não entendem. Um dia, um grande gaúcho, que viveu no Rio de Janeiro, inclusive, chamado Aparício Torelli. Aparício Torelli apelidou a si mesmo de Barão de Itararé. Ele, inclusive, foi deputado do Partido Comunista nos anos 1940, quando comunistas eram perseguidos, porque eram comunistas. Ele tinha o escritório dele na Ferreira Viana, aqui no Rio. E todo dia a polícia ia lá e dava uma surra nele, a polícia do Getúlio. E ele, inclusive, inventou uma placa que a gente usa até hoje, que é uma criação dele.
Ele pôs uma placa do lado de fora da sala dele que era para a polícia, que era assim: entre sem bater. Essa é a invenção dele, do Aparicio Torelli. Aparicio Torelli era um homem de uma inteligência brutal, mas ele tem uma frase para você e eu pensarmos, e é a penúltima coisa que digo. Ele dizia: a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E é interessante, porque, não sei se vocês se lembram, há alguns anos, o massacre aqui em Realengo, na escola. Lembra você? As crianças que foram feridas, ou algumas até mortas, foram levadas para o Hospital Albert Schweitzer. E eu me lembro que naquele dia eu fui escalado a fazer um comentário sobre isso no jornal Hoje. E ali eu fui capaz, claro, de fazer algo que qualquer pessoa de bom senso faria. Enquanto se via as mães falando das crianças, todos choramos no ar. Todos choramos. A Sandra Arenberg, que estava apresentando o jornal, né, eu chorei, porque é muito difícil, né, você ter a capacidade de ver aquilo, a cena em si, né? E nessa hora eu me lembrei, Albert Schweitzer, um homem que foi Nobel da Paz em 1952, que era um professor até 30 anos de idade, e decidiu que ele tinha que ser mais do professor, e foi fazer medicina com 30 anos. Formou-se com 37 anos e passou a vida dedicando a vida dele a outras pessoas, como vocês fazem. Passou a ganhar a vida cuidando de vida. Foi embora para o Gabão, na África. Ficou 50 anos no Gabão, meio século. Aliás, quando ele morreu, aconteceu uma coisa magnífica. O corpo do Albert Schweitzer está sepultado na Europa, mas o coração dele está no Gabão. Porque quando ele morreu, o povo do Gabão quis o coração dele para sepultar na terra do Gabão. Schweitzer tem uma frase para você, não esquecemos. Ele dizia: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E olha só, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer? A capacidade de integridade de uma obra que não seja banal, de uma vida que, sendo curta, não se apequene. A capacidade de ter uma insatisfação positiva para fazer mais e melhor. Mas, acima de qualquer coisa, lembrar que o que sobra é a obra. O resto só sobra. Agora, 15 horas e 20 minutos desta terça-feira, nós temos 15 minutos. Às vezes você tem alguma pergunta, dúvida, ódio ou trauma. E eu queria lembrar aqui o que disse um dia um grande carioca nascido no Meier, chamado Milor Fernandes, que infelizmente morreu em março de 2012. Milor foi o cara que inventou o frescobol. É um grande escritor. Entre outras coisas, ele tem frases estupendas. Uma delas eu acho magnífica. Ele dizia: o importante é ter sem que o ter te tenha. Olha só. O importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. Não seja propriedade da tua propriedade. Não seja possuído pelo que você possui, poder, dinheiro, autoridade. Não seja servo daquilo que você tem que ser senhor. Mas Milor tem uma frase que eu acho ótima, e eu quero fechar agora com ela. Ele dizia: se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Por isso pergunto num espaço de homens e mulheres inteligentes: alguma dúvida? Palavra aberta. Comandante presente. Não sairemos antes de 15 minutos, exceto quem tem tarefa ou missão. E eu vou ficar andando aqui até aparecer pergunta, porque do contrário eu vou criar constrangimento. Eu não tenho a menor dificuldade em fazê-lo. Eu sou professor, minha vida é fazer as pessoas se sentirem mal e não se sentirem bem. Dou-lhe uma, senão vou aí em entrevista. Dou-lhe duas. Aquilo que eu falei até agora, alguma dúvida, questão, reflexão, curiosidade? Oi? O que eu estou sentindo agora? Em que sentido? Você diz em relação à nação? Ah, sim, eu acho aqui um espaço absolutamente especial. Né? Eu, como disse, não tinha um conhecimento no cotidiano, embora eu tenha muita presença, não é minha atividade do dia a dia, mas eu tenho muita presença na Polícia Militar de São Paulo, porque eu faço muita atividade no centro, no Barro Branco, de formação de oficiais, mas, ainda assim, é especial supor que homens e mulheres aqui
sejam capazes de se dedicar a algo que é absolutamente honroso. A obra é cuidar da vida para que ela não apodreça. Eu moro em São Paulo há 47 anos. Vou contar uma coisa que vocês sabem. São Paulo tem 2 rios principais. Tem vários, mas tem 2, que é o Pinheiros e o Tietê. Pois bem, quando me mudei para São Paulo há quase 50 anos, esses 2 rios eram navegáveis. Navegáveis. A gente pescava no rio Tietê e no rio Pinheiros. Nadava nele no domingo. Havia raia olímpica dentro. Pois bem, nós matamos esses 2 rios. Hoje eles fedem. E o que veio pior, a gente se acostuma. Você está chegando em São Paulo pela Via Dutra, aquele fedor do rio Tietê, diz que bom, já estou chegando. Você está vindo perto do rio Pinheiros, aquele rio pútrido, diz que bom, já estou em casa. Você pousa no Galeão, como eu pousei sexta-feira para ir à Bienal do Livro aqui, desce na Ilha do Governador, aquele mangue apodrecido, nojento à volta, quando abre a porta do avião, você diz que bom, já estou perto. Nós nos acostumamos com o podre. O podre na família, o podre em nós, o podre na política, o podre na empresa. Por isso, o que sinto eu, a capacidade de encontrar homens e mulheres que muitas vezes, mesmo que não sejam infalíveis, como nem Aquiles eu era, são capazes de recusar o podre. E essa recusa ao podre, essa é aquela missão que mais dá sentido para a gente existir. Então é isso que sinto. Me sinto honrado. No dia em que eu estava, Major Nunes lá na Fundação Getúlio Vargas, estava lá, ele diz, você faz um dia uma palestra no BOP? Eu disse, sem dúvida, não há outra coisa que eu possa retribuir, porque eu sou um professor, eu não trabalho, eu preciso, a única coisa que eu sei é falar. Então eu venho e falo, mas o que vocês oferecem te torna importante. Meu modo de ser importante é ser professor. Aliás, quem aqui é professor sabe disso. Nós somos a única profissão que alguém atravessa a rua para cumprimentar. Você está andando no rio e fala assim, professor, ninguém faz assim, dentista, padeiro. Mas fala, professora, aí para na tua frente e fala assim, professora, você lembra de mim? Bom, você ganhou a imortalidade, você não é mais esquecível. Tem gente que fala assim, professora, um dia você falou uma coisa que mudou minha vida. Tem gente que fala coisa pior para nós, fala assim, professor, preciso contar uma coisa, sabia que hoje eu sou professor por tua causa? Já imaginou quando você ouve? Eu preciso contar para o senhor, eu vim para o BOP por sua causa, eu quis entrar nessa atividade porque o senhor causou isso. Isso te planifica. Então, acho que o que eu sinto é plenitude. A palavra continua aberta, não é porque vocês foram salvos. Professor, o senhor diria que uma pessoa que escolheu a profissão policial militar, ser policial militar, já começou a realizar a sua obra? Está no ponto do começo. Como disse Winston Churchill, vocês estudaram história militar, alguns aqui, se lembram que quando a guerra contra a Alemanha estava dificílima, e quando a Alemanha começou a utilizar as bombas aéreas, as V2, e aí, de maneira inédita, o bombardeio atravessava o Canal da Mancha, e a Inglaterra, uma ilha protegida da embarcação alemã, passou a ser alvo de foguete, e os ingleses entraram em desespero, e ele disse, vamos nos juntar e enfrentar, mas quero lembrar, nós não estamos no começo do fim, nós estamos no fim do começo. Pois bem, entrar na atividade policial militar é o fim do começo de alguém que quer construir uma obra, mas não é o começo do fim. Essa obra se dará na atividade no dia a dia, na humildade de aprender mais, na capacidade de servir sem arrogância, mas também sem submissão, a capacidade de impor temor a quem precisa temer e oferecer admiração a quem a gente quer que nos admire. A capacidade, sim, de assustar aquele que aterroriza uma sociedade, mas não se assustar quando essa sociedade não entende direito, porque aquilo, como disse um dia Fernando Pessoa, é muito perigoso ter razão antes da hora.
E, nesse sentido, é uma atividade que, sim, é constitutiva da obra. Mas ela exige um esforço cotidiano. Quando eu entrei aqui hoje, eu não imaginava que aqui era assim. E fui subindo, nós estávamos até conversando no carro. Falei, bom, eles devem usar esse morro para se preparar já para aquilo que fazem. E vocês treinam, e vão atrás, e treinam, e voltam, e vai para a missão, e volta, e treina. Falei, um esforço imenso exige disponibilidade física, exige capacidade de abrir mão de coisas, exige... Essa é uma obra difícil de ser feita. Já imaginou? Se eu estivesse no BOP, o que eu ia ter que perder de peso? E eu não quero. E sabe de quem é a culpa? Do João Ubaldo Ribeiro, coronel. Quando o João Ubaldo morreu há alguns anos, eu admirava imensamente, escritor estupendo. Quando ele morreu, ele que escreveu Sargento Getúlio, uma obra inesquecível, ele fazia 20 anos que ele não bebia nada, 20 anos que ele não comia fritura, 20 anos que ele não ingeria açúcar, sepultaram um cadáver saudável. No dia do enterro do João Ubaldo, eu falei, eu não vou deixar um cadáver saudável. Podem doar, mas não vai ser saudável, não é possível. A outra coisa que eu sigo como lema, dizia Milor, morrer rico é sinal de incompetência. Certo? Portanto, volto eu à tua grande questão. A atividade do policial militar é uma obra, ela é o ponto de partida. É aquela que nos coloca na trajetória. Qual é o teu sonho? Se eu perguntar aqui, eu não preciso fazê-lo. Qual é o teu sonho no BOP? Seja como civil, seja como militar. É uma sociedade em que não haja sofrimento inútil, em que não haja conflito sem alternativa, em que haja o que se chama de paz. Essa sociedade você tem como teu horizonte. É aquilo que os antigos chamavam de utopia. Você sabe que a palavra utopia às vezes é traduzida, Alderley, como sendo impossível. Mas a palavra utopia significa ainda não. Ainda não. Paulo Freire chamava isso de inédito viável. O inédito viável. Aquilo que não é ainda, por isso é inédito, mas é viável. Pode ser. Pois bem, Eduardo Galeano, um grande jornalista que morreu há pouco tempo, ele dizia algo especial. A minha utopia é o meu horizonte. Eu avanço 5 passos, ele se afasta 5 passos. Eu avanço 10 passos na direção dele e ele se afasta 10 passos. Disse Galeano, já entendi. A função do meu horizonte não é que eu chegue nele, é me impedir de parar de caminhar. A tarefa do horizonte é impedir que eu pare de andar em direção a ele. E por isso, acho que a atividade do policial militar, ela tem essa configuração. É dificílima, exige capacidade de escolha, abnegação, ela tem um reconhecimento muito fragmentado na sociedade. E eu acho que um dia Darcy Ribeiro diria a mesma coisa. Fracassei em tudo que tentei, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu. A palavra continua aberta, vocês ainda têm 2 minutos. Meu nome é Frida. Então, com relação à nossa profissão, nós temos que calcar em cima de ética, em cima de moral, e diante da sociedade que a gente está enfrentando diariamente, em todos os jornais, em todos os noticiários, a gente fica lidando direto com corrupção, direto com violência. Então, diante disso tudo, o que você tem para dizer para a gente em relação ao momento que o país está vivendo hoje, como que a gente tem que se comportar diante da população? Como disse um dia um juiz da Suprema Corte norte-americana, o sol é o melhor detergente. E hoje as coisas estão vindo à clara, que o que a gente vive hoje não é a sujeira, é o começo da limpeza. O que a gente está vivendo é a identificação do que apodrecia a nossa estrutura no campo público e privado. E ainda não apareceu aquilo que é mais sério, que é o fato de que se fala até agora só do dinheiro público roubado depois de estar no caixa. Mas tem o roubo do dinheiro público antes que ele chegue ao caixa, chamado sonegação. A Receita calcula que só em 2012 foram 400 bilhões de reais sonegados. Isso é mais do que o orçamento do Ministério da Educação em um ano. Você pode roubar de 2 modos o dinheiro público, depois que ele entrou no caixa público ou impedindo que ele chegue lá. Nós vivemos um momento especial na nossa história, nós temos que mostrar aos jovens
que o país hoje está começando um processo sanitário, que pode ir adiante se a gente fizer que chegue, que a gente tenha uma democracia mais estável, em que o presidente anterior, atual presidente, recebe acusação, mas a democracia continua. Numa democracia você pode pedir a volta da ditadura, numa ditadura você não pode pedir a volta da democracia. E nós temos um processo ascético que eu acho belíssimo. Mas, em relação à atividade policial, é preciso não esquecer algo. Nunca na história se aceitou aqueles que têm a violência autorizada. Nunca. Se você estuda a história, toda ela, seja no mundo asiático, em relação, por exemplo, aos samurais, seja no mundo ocidental, quanto aos militares, a violência autorizada, que é o que vocês têm como militares. Você pode portar arma ou não, você pode me segurar, eu não posso fazer, etc, etc. Ela tem uma fronteira muito tênue, aí eu termino, Frida, é a longa resposta, entre aquilo que é violência, e no caso violência autorizada, e crueldade. Nós somos o único animal que, além de violento, é cruel. Todos os outros animais vivem o processo da vida violento. Quando a gazela está correndo, o leão pula em cima, sai sangue, é violento. Quando você vai e pega o peixe, o urso fica esperando o salmão pular. Aquilo tem um nível de violência, mas não tem crueldade. Nós somos um animal que é capaz de crueldade. E a nossa sociedade tem dificuldade de lidar com a distinção entre violência autorizada e crueldade. Nós ainda não sabemos fazê-lo. A gente não sabia até há 3 anos enfrentar a manifestação de rua, que uma democracia faz com tranquilidade. Hoje lá no Barro Branco, em São Paulo, um dos comandantes é o coronel que apanhou na porta da Igreja da Sé, não sei se vocês se lembram, em 2013, um grupo jogou no chão, ele estava armado e ele não admitiu o uso da arma. O ajudante que estava ao lado dele estava armado também, obviamente, ele não deixou, ele apanhou, quebrou 2 costelas, mas ele sustentou a situação. E prenderam e já fizeram julgamento. Por que eu estou dizendo isso? A Polícia Militar de São Paulo começou a estudar como é que ela lidava com manifestação. Na 3ª manifestação, ela já estava sendo aplaudida. Você já imaginou? Por quê? Porque você vai aprendendo a fazer. Agora, essa distinção entre violência e crueldade, ela é difícil. Para nós como pais ou mães também. Até que ponto eu segurar meu filho, com licença, e dar um safanão nele sem machucá-lo, mas firme, para ele entender, isso é um ato de violência. Pelo menos moralmente é. Mas será que é crueldade? Alguns dos pais dos nossos, ou até nós, às vezes fomos cruéis e não usamos apenas a violência autorizada. Essa é a razão. Mas que o país está começando a tirar o tapete de cima da sujeira, ainda bem. E nós somos jovens. Vou te contar uma última coisa, estou me demorando, desculpa, coronel, mas é porque eu não queria perder a chance. Tem mais 2, aí a gente fecha. Eu estava um dia num debate com o ex-reitor da Universidade de Cambridge. Cambridge, hoje é aniversário da Universidade de Harvard, hoje, 8 de setembro. Mas a Universidade de Cambridge é muito mais antiga. Ela tem mais de 800 anos. E nós éramos um grupo de brasileiros debatendo com ele. Uma hora ele virou para nós, em inglês, claro, disse assim: vocês são muito ansiosos. O mais difícil é nos primeiros 400 anos. Então a gente às vezes é meio ansioso. O mais difícil é nos primeiros 500 anos. Depois a gente se orienta. Penúltima. E tu, que está com a mão no queixo? Você? Boa tarde, meu nome é Alexandra. Isso, uma coisinha bem rápida. O senhor disse que existem alguns aspectos com os quais nós não devemos nos acostumar. E dentro disso ainda, o que, na opinião do senhor, quais seriam alguns aspectos, algumas características que favorecem que o ser humano no dia a dia passe a se acostumar com algumas coisas que são degradantes a ele, que não fazem bem a ele? O senhor falou aqui da questão de domesticação, de que o bicho aprende a negar o instinto de sobrevivência quando é domesticado, ou seja, quando ele é chamado para a morada humana. E aí a questão que me apareceu é qual a relação entre domesticação e comportamento ético, entre adestramento e comportamento ético. Não existe ética individual. A ética é sempre de uma comunidade, de um grupo. Um bandido tem ética. Nós chamamos de antiética, mas ele tem princípios de conduta.
Uma criança até determinada idade não é capaz de se falar sobre ética com ela. Um adulto com síndrome de Alzheimer não pode decidir. Mas uma pessoa que seja capaz de escolha, ela, vivendo com outros, ela tem princípios naquela casa. Até quando você está sozinho, não sei se você lembra no filme O Náufrago. Lembra que o Tom Hanks fica sozinho na ilha. Nunca ele se desespera, ele pensa até em se matar. Ele não chora. A única hora que ele chora é quando ele, se vocês se lembram, como ele levou os valores que ele tinha, ele anda lá para lá, ele se relaciona com a bola de vôlei. E quando ele consegue escapar, ondas acima, naquela jangadinha, ele amarra o Wilson, a bola de vôlei, né, na jangada, e há uma hora em que o Wilson escapa e vai embora. E ele pulou atrás do Wilson e não conseguiu trazer de volta. É a única hora no filme que ele se desespera e começa a gritar e chorar e gritar, Wilson! Que é um princípio nosso, é não abandonar para trás um companheiro nunca. Jamais deixar para trás um companheiro. Isso é um princípio ético. Nós vivemos juntos. Não são todos os povos que fazem isso. Os vietnamitas derrotaram a nação norte-americana, o mais poderoso exército da história, foi derrotado por um povo desse tamanho, porque eles pegaram o modo de conduta dos norte-americanos e foram direto neles. O general Ho Chi Minh ensinava, jamais mate um soldado norte-americano, fira, dê um tiro na perna dele. Porque se você matar, você tira um da guerra, se você ferir, você tira 3. O que caiu e 2 que vão carregá-lo, que o americano não deixa para trás o companheiro ferido. Ora, esta lógica da nossa casa, ethos é a morada do humano. Depois os gregos vão usar a palavra oikos, em grego, da onde vem ecologia, por exemplo. Ora, quando nós domesticamos, nós trazemos para viver do nosso modo. Quando você adestra alguém, você está fazendo com que ele perca a autonomia. Exemplo, sem ser aqui ofensivo no que eu vou dizer, na universidade o que mais se valoriza é a divergência. Na instituição militar o que menos se valoriza é a divergência. E nem pode ser-lo. Por que você faz ordem unida? Eu fiz CPOR, cavalaria. Por que você fazia ordem unida? Porque você põe alguém marchar no pátio durante 4 horas dizendo esquerda, direita, para você aprender a obedecer sem raciocinar. Isto é, você tem que adestrar o cara. Porque não adianta, na hora de você, numa missão, atacar um ninho de metralhadora, o cara fala, peraí, eu quero discutir, vamos formar um grupo de trabalho, né? Vamos pensar melhor, vamos por ordem alfabética. Tá bom, capitão Zósimo, vamos por ordem alfabética. Então, há algumas naturezas de instituição do trabalho que exigem, claro, que você adestre. No BOP, várias situações são de adestramento e precisam sê-lo. Tal como na medicina, você não pode formar um cirurgião que enxergue de fato uma pessoa por baixo, senão ele não corta. Se ele imaginar que tem um ser humano ali, que ele está passando uma serra no crânio, ele não corta. Ele tem que ser adestrado para ficar ouvindo música, contando piada, falar de outra coisa enquanto ele está... Claro, o adestramento não é sempre negativo. Por exemplo, um piloto é adestrado a não raciocinar, a fazer automaticamente. Chama-se rotina. Agora vem a questão da Alessandra. A rotina, quando ela vira monotonia, ela se incorpora em nós. E nós passamos a fazer sem pensar, sem refletir. Você sabe que hábitos, como dizia o Mark Twain, hábito não é uma coisa que se atira pela janela e ele sai. Você tem que empurrar a escada abaixo, degrau por degrau. E hábito é uma coisa perigosíssima. A gente se acostuma até com o próprio pum. A gente acha que é normal. Há pessoas, inclusive, que o fazem e ainda enfiam a cabeça debaixo do lençol. Certo? Você diz assim, mas isso é degradante? Não, a pessoa se acostuma. Se acostuma com o teu próprio cheiro. Isso significa que, quando eu dizia que nós nos habituamos com o podre, é porque nós somos capazes, a menos que a gente receba uma sacudida, de fazê-lo. Os árabes dizem, homens são como tapetes, às vezes precisam ser sacudidos. Precisam ser sacudidos. E nessa hora, você e eu somos capazes de incorporar hábitos a ponto de achar que o único modo de fazer é daquele jeito. Aqui vem uma coisa, e aí eu vou terminando. É preciso, quando você tem hábitos fortes, colocá-los em xeque para ver se eles estão no caminho correto. E começar a checá-los. Isto é, discutir se eles têm fundamento ou não. Agora, por que nós fazemos? Porque é cômodo.
É gostoso viver a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores, sentar na mesma mesa. Quer ver um exemplo? Tem gente nesse auditório que dorme do mesmo lado da cama há 10, 20, 30 anos. Viaja, fica sozinho numa cama grande e dorme daquele lado. Encolhido, como se tivesse uma multidão do outro lado. Tem gente que senta no mesmo lugar em casa, à mesa, para comer há 10, 20, 30 anos. Chega uma visita na tua casa no feriado, senta onde você está habituado a sentar, você nem come direito. Não tem lugar marcado aqui nessa sala, cada um sentou onde quis. Se a gente voltasse para cá hoje à noite, você ia sentar onde você está agora. E se você chegasse aqui hoje à noite, estivesse alguém onde você está agora, você nada fala, porque é educado, mas você ia falar, o que ele está fazendo no meu lugar? Nós adoramos aquilo que nos é familiar, porque a gente não precisa refletir. Há uma diferença, portanto, entre uma vida robótica, automática, e aquela que é meditada. Ela dá mais trabalho. Supor, e aqui eu vou terminar, que o BOP, numa terça-feira à tarde, ia trazer alguém da área de filosofia, tal como vocês trazem outras pessoas, para refletir um pouco, é um ótimo sinal. Não porque sou eu, mas porque sair um pouco do óbvio, trabalhar algumas percepções, olhar o óbvio e pensar a partir dele, faz com que a gente seja capaz de não nos habituarmos com aquilo que a gente não necessariamente precisa fazê-lo. Quero agradecer tantos homens, vários que ficaram em pé, chegaram, outros que ficaram sentados num poleiro lá em cima, né? Coisa de circo antigo, e que aqui estão atentos, poucos cochilaram, quem eu fez por pouco tempo, mas agradeço imensamente. E quero lembrar algo que eu acho que meus filhos se habituaram desde crianças a crescer, todos eles, com frases coladas na parede, igual vocês têm aqui. Eu colava frases na parede do quarto dos meus filhos. E há duas frases que eles nunca esqueceram. A primeira é uma frase do filósofo Immanuel Kant, o alemão do século XVIII. Quando Kant dizia: tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. É óbvio que Kant não está falando contra o sigilo, contra a privacidade. A tua atividade exige sigilo, numa operação, numa missão. Está falando contra a vergonha. Tudo que você não puder contar, como fez. Porque se alguém souber, você vai ficar com vergonha dele souber que você fez. Nem faça. E essa frase ficou lá para eles. A outra, eles demoraram anos para entender. Que é uma frase do Rabino Hillel, que é um rabino do século I depois de Cristo. Hillel mesmo, H-I-L-E-L. Em que ele diz: se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? De novo. Se eu for só por mim, desculpe, se eu não for por mim, quem o será? A ideia é de iniciativa. Se eu for só por mim, que serei eu? A ideia é de que eu não sozinho não tenho validade. Mas se não agora, quando? O senso de oportunidade. E eles viveram com isso. E eu me despeço agradecendo com uma despedida árabe. Eu sou casado com um árabe, com uma mulher árabe. E os árabes, quando se despedem, apertam a mão e dizem: vida longa e morte rápida. Cuidado, ó, cuidado com a frase. Ela é mais funda. Vida longa e morte rápida, isto é, viva bastante, mas quando for a tua hora, se for a tua hora, que seja de imediato. Vida longa e morte rápida. Obrigado.